Graças a Deus. Deus abençoe minha amiga, meu amigo. Que o Espírito Santo venha sobre você. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, tirar as dúvidas com respeito à sua santa palavra, a palavra dele, para que você possa saber o que fazer da sua vida. Você sabe, eu sei, todos sabemos que o que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. Quer a gente goste ou não. Quer a gente seja bonzinho ou não. Quer a gente tenha ou não o Espírito Santo. Tudo o que nós semearmos, isso haveremos de colher. Isso é líquido e certo. Então, eu queria que você pensasse, raciocinasse comigo sobre a ação de Deus, sobre a palavra de Deus. Porque Deus, quando pede alguma coisa para nós, Ele não pede nada que seja impossível para a gente atender. É ou não é? Você acha que Deus vai pedir alguma coisa para você que você não possa fazer? Ele não é louco. Então, Deus, o que Ele pede, dá para a gente obedecer. E foi o que aconteceu com Abraão, que nós temos falado sobre o batismo de Abraão. O batismo nas águas, entre aspas, de Abraão. Abraão foi batizado. E Abraão passou, ele foi aprovado. A Bíblia fala, o texto sagrado diz que Deus provou Abraão. E quando ele prova a gente, na realidade ele prova o nosso coração. É o nosso coração que ele prova. Ele dá uma missão para você e você não obedece, então você, obviamente, vai colher os frutos dessa desobediência. Então, Deus nos deu uma inteligência, você tem uma inteligência. Deus nos deu o espírito da sabedoria. Ele tem nos dado sabedoria para você, para mim, para todos nós. E uma das coisas mais, digamos assim, simples de se entender num relacionamento com Deus é isso. O que Ele pede para nós, nós podemos atender. O que Ele pediu para Abraão, Abraão podia atendê-lo. Foi difícil? Muito difícil. Mas não impossível. O que Deus pediu para Abraão, na verdade, era o coração do filho dele. Deus não estava pedindo para Abraão o sangue do seu filho Isaac. Não. Ele queria o coração de Abraão. Sacrifica o seu coração por mim, em outras palavras. Entendeu, minha amiga? Deus fez isso com Abraão para deixar claro para todas as gerações, toda a humanidade, como Ele age em relação a cada um de nós. Porque Ele pede também algo de você. Ele pede de mim. Eu já falei, Deus, eu ia na igreja, eu aceitei Jesus N vezes, muitas vezes. Até a Esther falava com a mãe dela, mãe,
aquele rapazinho ali, coitadinho, ele não entende nada, né? Toda vez ele está indo lá na frente, está levantando a mão, está aceitando Jesus. Parece que ele não entende, né? Realmente, Deus me pedia e eu atendia naquele momento. Mas quando eu saía daquele ambiente e entrava no meu ambiente, o ambiente do cotidiano, eu fazia o que eu achava que tinha que ser feito. Então, eu entregava com uma mão e pegava com as duas de volta o meu coração. E o batismo nas águas é isso. Você enterra nas águas as suas vontades, seu coração, seus achismos. Você enterra nas águas, que a gente chama sepultamento, o seu eu, suas vontades, seus sonhos. É o seu coração. É o seu coração. Então, não levou muito tempo que Deus... Eu estava na rua e ele falou para mim, o Espírito Santo falou, mas falou claro. Como eu estou falando com você, ele falou comigo. Claro, claríssimo. Eu não estava na igreja, eu não estava pensando em Deus, eu não estava pensando nada a respeito da vida espiritual. Eu estava pensando no meu futuro. Eu estava pensando nas minhas ambições. Porque eu estava fazendo pré-vestibular. Então, naquele momento, andando na rua, me encaminhando para o trabalho, o sol a pino, no Rio de Janeiro, o Espírito Santo disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Eu estava pensando nos meus projetos pessoais e perder a sua alma. O que adianta? Quando ele falou isso, ele não só me deu consciência do que estava falando, mas me deu entendimento de que se eu não obedecesse a sua palavra, a minha alma estaria condenada à eternidade no inferno. Então, quando eu ouvi aquela voz, meu Deus do céu, eu fiquei apavorado, eu fiquei desesperado. E amiga e amigo, Deus falou com Abraão, provou Abraão. Deus me provou, Deus provou Abraão. Provou Abraão. E eu queria que você entendesse o grau de prova que Abraão foi submetido, que é o grau de prova que você tem também. Deus não nos prova além das nossas forças. Ele nos prova de forma que nós podemos atendê-lo, passar na prova. Então, quando Abraão obedeceu a Deus nos mínimos detalhes com respeito ao sacrifício do seu filho, então o anjo bradou do céu pela segunda vez, dizendo: Abraão, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Jurei por mim mesmo. Você já jurou alguma vez? Quando a gente é criança e a gente quer provar para a pessoa que nós fizemos ou que nós concordamos e que nós atendemos. Por exemplo, a mamãe falava: você fez? Fiz, mamãe. Olha lá, fiz, mamãe, juro. Ainda jurava por Deus.
Quantas vezes? Antigamente era assim, hoje eu não sei como é que é. Eu não sou mais criança, menino, eu não tenho entendimento do que acontece no meio da cabeça dos jovens. Mas quando a gente está apertado pelas circunstâncias, a gente recorre ao juramento. Eu juro por tudo que é mais sagrado. É ou não é? Já fez isso? Eu juro. Aí fala. Eu juro por fulano. Eu juro, não tendo mais ninguém acima dele. Deus disse, jurei por mim mesmo. Quer dizer, Deus foi no limite. Ele não tinha mais como falar para Abraão o quanto ele estava feliz, alegre com a atitude de Abraão. Então ele disse, jurei por mim mesmo, porquanto fizeste esta ação. Qual foi a ação? Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isaac era o coração de Abraão. O coração de Abraão estava ali em Isaac. E quando Abraão ofereceu o filho a Deus, estava oferecendo o próprio coração para Deus. E quando ele levantou o cutelo para descer e matar o filho dele, sacrificar o filho dele, o cutelo tocou no coração de Deus. E Deus disse, Abraão, Abraão, não faças nada ao teu filho. Quer dizer, Deus buscando alguma coisa que mostrasse para a humanidade o grau de alegria, de felicidade, de júbilo, de honra que ele recebeu de Abraão no que diz respeito à obediência de Abraão. Foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele jurou. Ele jurou. Jesus não jurou. Eu não acho na Bíblia Jesus jurando, eu juro, nada disso. Mas Jesus, ele disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você tem a palavra de Deus, não tem? Você tem uma Bíblia aí, não tem? Pois é a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, guardar os mandamentos, seguir a palavra de Deus, é o sentimento que Deus quer da gente. Ele não quer um sentimento do coração vulgar. Ele quer algo que ele possa apalpar, que é o nosso coração. Quando nós obedecemos, quando nós guardamos os seus mandamentos, obedecemos, aí Jesus disse, olha só, Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, como foi o caso de Abraão, naquele momento, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Quem ama o Filho, ama o Pai. Quem ama o Pai, ama o Filho. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
essa manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, está condicionada ao seu amor, amiga e amigo. Para você receber o Espírito Santo, você tem que amar a Deus. Eu amo a Deus. Sim, você ama a Deus de boca. Você ama a Deus com sentimento quando você assiste o filme, a novela de Jesus, lá, Jesus sendo pregado na cruz, você chora, você sente. Mas nem é esse amor que Deus quer, não. Ele quer alguma coisa prática, porque é como o casamento. O amor que Deus quer da gente é como um matrimônio. Então, por exemplo, Esther e eu vamos fazer 54 anos agora de casado, no dia 15. Então, quando nós nos casamos, nós entregamos a nossa vida mútua, um para o outro. Eu passei a ser dela e ela passou a ser minha. Então, houve uma entrega total. Isso é amor. Isso é amor verdadeiro. E quando há essa entrega total de um para com o outro, os dois se tornam uma só carne. E é isso que acontece quando a gente ama a Deus. Por isso que Deus falou para Abraão: olha, Abraão, jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei. Então, Deus garantiu a Abraão um futuro promissor, garantiu a presença dele na vida de Abraão, garantiu a Abraão uma velhice ditosa. Ele viveu uma velhice ditosa, abençoada. Ele viveu uma velhice feliz, 175 anos. Amiga e amigo, é isso que Deus quer que você receba. Não que você viva 175 anos. Não vou dizer para você que pode ser até, mas não é isso que a gente espera. Mas a gente quer viver uma vida diferenciada. Poxa, se Deus é comigo, se eu sou com Deus, Deus é comigo. Então, se o Espírito Santo está em mim, poxa vida, eu não tenho que ser uma pessoa sofrida, amargurada, triste. Eu não tenho que ser uma pessoa depressiva, só vivendo na solidão. Não. Deus sabe do que você precisa, porque Ele também precisou do amor de Abraão, e Abraão colocou o filho dele. Está aqui, o Senhor é o primeiro na minha vida, acima do meu filho, da minha mulher, de tudo que eu tenho, sou, o Senhor é o primeiro. Então, houve uma aliança, um casamento de Abraão com Deus, Deus com Abraão. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso, o batismo com o Espírito Santo não é falar em língua, não. Batismo com o Espírito Santo é um casamento. Deus entra dentro de você. Você entra dentro de Deus. Vocês se tornam uma só pessoa. Olha só, e Ele faz isso com todos nós. Jesus, olha só o que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, foi o que aconteceu com Abraão. Abraão ouviu a minha palavra e guardou e obedeceu. Esse é o que me ama. E o que me ama, eu amarei.
e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Abraão guardou a palavra de Deus. E meu pai o amará. Casamento. Abraão amou a Deus, Deus amou a Deus. Deus amou Abraão. Abraão amou a palavra de Deus, Deus amou Abraão. E viremos, olha só, viremos, quem virá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, no nosso caso, hoje. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, como eu estava falando do casamento, quando a gente tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, ele entra na gente, a gente entra nele, a gente se torna um. É como o apóstolo Paulo diz, aquele que se ajunta a uma prostituta é uma só carne com ela. Mas aquele que se ajunta com o Espírito Santo é um Espírito, é o mesmo Espírito, é um com Deus. Então, o recebimento do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é Deus entrando em você. Você já imaginou isso? Pensa comigo. Você já imaginou? Por isso que Deus falou para Abraão, olha, Abraão, quando Abraão colocou Deus em primeiro lugar no seu coração, entregou o seu coração para ele, Deus jurou, e eu te abençoarei grandissimamente, e a tua descendência também. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, Deus promete um futuro promissor, um futuro honrado. Porque você o honra, ele vai honrá-lo. Esse aqui é o batismo com o Espírito Santo. Não se iluda, minha amiga e meu caro amigo. Não se iluda porque isso acontece com muitas pessoas que elas tentam iludir Deus e, na realidade, elas estão iludindo a si próprias quando elas são batizadas nas águas, mas não entregam o coração. Elas entram pecadoras secas e saem pecadoras molhadas. Elas não entregaram a vida, não entregaram o coração. Então, elas enganaram a Deus. É isso que o diabo pensa. Ela enganou a Deus. Agora eu vou enganá-la também. E o diabo lhe dá línguas estranhas. E a pessoa fala em línguas. Eu tenho o Espírito Santo. Mas não tem nada de Espírito Santo. A pessoa fala em línguas. A pessoa até profetiza algo que acontece, que vai acontecer. O diabo providencia para que algo aconteça do que ela falou. E ela se ilude com as profecias. Mas a vida dela, dentro dela, o coração dela está sofrendo. Por quê? Porque o coração dela está a serviço dela mesma, não a de Deus. Não está a serviço de Deus. Não, ele não é o primeiro na vida dela. Puxa vida. Isso é muito forte, minha amiga, meu amigo. Deus ficou tão alegre, que Abraão fez aquilo. Ele já sabia que Abraão ia fazer, que ia atender o pedido dele, mas o que me chama a atenção é que Deus queria deixar para nós esse exemplo. Olha, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, Abraão. Ele fez o que tinha que fazer. Então Deus, por causa disso, jurei, vou te honrar, Abraão.
E Deus honrou Abraão e tem honrado Abraão. Os que abençoam Abraão são abençoados, os que amaldiçoam Abraão são amaldiçoados. Pode ter certeza disso. Não tem nada nesse mundo que possa impedir a pessoa de receber aquilo, o troco daquilo que ela semeou, daquilo que ela plantou. Se você honra a Deus, Deus honra você. Se você não honra a Deus, Deus não vai honrar. Se você faz dele o primeiro na sua vida, no seu coração, primeiro do que sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, então você será a primeira para ele. Mas se você não faz, você vai continuar assim como você está vivendo. Entendeu? Entendeu, minha amiga, meu amigo? É uma decisão, não é um sentimento. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Deixa eu beber um pouco d'água, por favor, dá licença. É uma decisão, não é um sentimento. Abraão não mostrou um sentimento, amor, não. Ele obedeceu. Veja só o texto sagrado. Olha só como Deus fala. Ele fala assim: porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, quer dizer, o teu único coração, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Porque a maior alegria naquela altura era Abraão ter muitos filhos, muitos herdeiros, uma descendência próspera, rica, abençoada. Minha amiga, meu amigo, Deus quer fazer isso na sua vida, quer que a sua descendência seja abençoada. E ele disse, olha, a tua descendência será como as estrelas dos céus. E se isso não fosse suficiente para Abraão entender, e como a areia que está na praia do mar, olha Deus aí, falando para Abraão. Bacana, né? E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quer dizer, seus inimigos vão estar nas mãos da tua descendência. E isso é que tem acontecido. Nós vamos falar mais a respeito. Hoje é Santa Ceia, daqui a pouco nós vamos estar participando da mesa do Senhor, sentando à mesa do Senhor. Jesus disse, com respeito à Santa Ceia, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, comer da carne e beber do sangue, simplesmente um pedacinho de biscoito, beber um pouquinho de suco de uva, não é suficiente. Não é suficiente. Para você participar, você tem que estar em espírito, com o coração entregue ali no altar. Então venha com esse propósito. Não venha pensando na morte da bezerra. Não venha pensando no fulano, beltrano. Não. Venha para participar da carne e do sangue de Jesus, porque ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Deus abençoe a você. Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Se você dá o seu coração para Deus, Ele dá o coração dele para você, que é o Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe. Amanhã falaremos mais. Aleluia.